Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Eu louvo a Deus também por ter preparado esses irmãos que têm usado dessa ferramenta para que viéssemos a dar continuidade aos ensinos da palavra. Amém? E hoje nós iremos dar duas aulas para poder compensar a aula que nós perdemos na semana passada, né? Que a lição iniciou-se, a primeira lição iniciou-se uma semana anterior, né? Que nós vamos dar essas duas horas para que quando voltar às atividades normais não haja uma diferenciação da data e das lições. Amém? E vamos iniciar, né, com oração, louvando a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Santo, poderoso e tremendo, eu te louvo, ó Deus, por o dia de hoje. Eu te louvo por o Senhor nos abençoar, pelo Senhor nos guardar, pelo Senhor estar preparando, ó Pai, esse momento para que nós viéssemos a estar junto. Pai, visita cada família, visita cada jovem, visita cada pai, visita todos que hoje, ó Pai, estão tendo essa oportunidade de estar assistindo essa aula. Que o Senhor venha estar a me usar segundo a tua vontade e o teu querer. Que não venha ser eu, ó Pai, mas sim o Senhor a dar essa aula. Amém? A primeira aula que hoje nós vamos falar, né, a lição 1 é Jerusalém e Galiléia, as terras aonde Jesus viveu. E o texto áureo ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui o que está falando? Que o verbo, o que era o verbo? O verbo era a ação criadora de Deus. Era a ação que regia todo mundo. Era a ação a qual está inserido na criação de Deus. Não temos como excluir, não temos como falar de criação sem falar de Cristo e do Espírito Santo que estavam com Deus naquela criação. Ou seja, será que eles eram distintos de Deus? Não. Até o presente momento, ali eram um só. Nós acreditamos que era um só. Que devido à necessidade, Deus ele teve que se dividir em três pessoas distintas. Né? Explicar como isso se deu, nós não temos como explicar. Por quê? Porque o que Deus ele deixou para nós é o quê? É o que está escrito na palavra. E Deus ele deixou para nós na palavra aquilo que nós deveríamos saber sobre ele. E o que ele nos limitou a saber o quê? Que Cristo e o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. E aonde é que nós vemos a ação do Espírito Santo? Primeiramente em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que aonde Deus ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem estava ali para poder fazer todas as coisas, para poder fazer o homem naquele momento? Porque o único que tinha o poder de criação era o próprio Deus. E por que Deus ele fala, façamos o homem? Ali mostra o quê? A ação da Trindade na criação do homem. Bem, e a nossa leitura bíblica em classe, nós temos aqui duas passagens. A primeira se encontra em João, capítulo 2, versículo do 13 ao 17, e João 7, do versículo 1 ao 8. Na primeira parte de João 2, capítulo 2, versículo do 3 ao 17, fala sobre a passagem do zelo de Cristo pelo templo. Porque fala ali sobre quando Jesus
ele entra dentro do templo e vê aqueles vendedores, aqueles cambistas ali dentro, vendendo e comercializando dentro do templo do Senhor. Por que que Jesus ele se revolta ali naquele momento? Por que que Jesus ele é tomado de uma grande raiva ali, a tal ponto de expulsar da forma que ele expulsou aqueles vendedores e aqueles cambistas, uma vez que os sacerdotes tinham autorizado aquele comércio ali dentro, porque o lugar onde eles estavam inseridos era um lugar que estava destinado aos gentios. Por que que Deus ele instituiu um lugar dentro do templo dos judeus para o povo gentil? Por que que Deus ele separou aquele lugar para o povo gentil? Quando Deus, para entender isso, nós teremos que voltar até Abraão. Quando Deus ele chama Abraão, quando Deus ele chama Abraão, o que que Deus ele fala? Que através de Abraão todas as famílias, todo mundo seria abençoado através de Abraão. E como isso se dava? Ali, aquela bênção, ela não estava destinada somente à descendência de Abraão, somente a Abraão, mas se estenderia para todo mundo. O que seria todo mundo? Todos aqueles que não nasceram da descendência de Abraão. E por que disso? Porque Deus ele queria mostrar o seu poderio e o seu amor através da descendência de Abraão. E ali, naquele lugar, seria o lugar onde nós, gentios, poderíamos estar lá, fazer as nossas adorações e o nosso louvor a Deus. E também ouvir o povo de Deus intercedendo por nós. E ali, quando eles se estabeleceram ali, eles tiraram o nosso privilégio de adorar a Deus ali naquele lugar. E ali trouxe grande revolta em Cristo, por quê? Porque eles estavam tirando aquilo que estava destinado a nós que éramos gentios, que tínhamos esse privilégio de conhecer a Deus, de ver o clamor do povo dele, que Deus tinha estabelecido para que fôssemos bênçãos. Então, Cristo ele se revolta, ele limpa o templo e os sacerdotes não puderam fazer nada. Por quê? Porque Jesus ele estava fazendo certo. Eles se revoltaram por quê? Porque estavam tirando uma das suas rendas, uma das suas principais rendas. Porque os sacerdotes acreditam que eles recebiam parte daquilo que era comercializado daquelas pessoas que estavam ali. Então Jesus ele estava tirando o quê? Parte da renda dele, que trouxe uma grande revolta para os sacerdotes. E a segunda parte dessa leitura em classe fala sobre os irmãos de Jesus, né, dando um conselho para Jesus, um conselho assim simples, sabe, inocente, né, assim, para quem não sabe qual era o verdadeiro sentido, né, falando para Jesus, Jesus, por que você não vai para Galiléia? Os seus discípulos estão lá, eles precisam ouvir você falar, eles precisam ver, eles precisam ter um exemplo seu. Mas por que é um conselho meio estranho? Porque ali na Galiléia, se nós formos ver alguns capítulos antes, eles tentaram matar Jesus. E agora os irmãos de Jesus estavam incitando ele a ir para aquele lugar. Por quê? Porque a Bíblia fala que os próprios irmãos de Jesus não acreditavam que Jesus era o próprio Deus encarnado. Que o próprio Jesus era o enviado de Deus. E por que disso? Porque eles cresceram junto com Jesus. Eles tinham Jesus como alguém normal. E como é que, com 30 anos, Jesus ele se levanta como o Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado? Acredito eu que nem eles conseguiam compreender a grandiosidade e o amor de Deus pelo seu povo e por todas as nações. Então, eles dão esse exemplo. E Jesus, ele dá início ao seu ministério aos seus 30 anos.
Jesus ele viveu 33 anos no meio de nós. E Jesus, o ministério de Jesus, ele abalou as estruturas de todo mundo. Ele abalou todo mundo. Ele dividiu toda a história do mundo com a sua vinda. Hoje nós conhecemos antes de Jesus e após Jesus. Não tem como dizer que ele foi simplesmente um homem simples. Nenhum outro homem na história conseguiu fazer aquilo que Jesus ele fez. Nós temos Maomé, que diz que foi o último profeta, que assim, hoje é uma religião que tem crescido muito, mas não fala-se que Maomé, ele, quando fala-se de Maomé, fala antes de Maomé ou depois de Maomé, mas sim fala-se antes de Jesus e após Jesus. Nenhum outro homem teve a significância que Jesus ele teve para o mundo. Maomé, ele se diz o último profeta, ele se diz o profeta de Deus. Mas o túmulo de Maomé se encontra lá, onde nós cristãos não vemos o túmulo de Jesus. Por quê? Porque ele não está lá. Jesus ele ressuscitou, ele veio ao mundo, ele dividiu o mundo e vive até os dias de hoje. E com a vinda de Jesus houve o quê? Transformação, teve-se muitas curas. Jesus ele transformava homens simples em homens de uma significância enorme. Hoje nós lemos escritos, nós nos baseamos em escritos de homens o quê? Onde na sua maioria foram homens simples. Jesus ele causava isso, né, aonde ele passava. E por que hoje nós viemos falar, né, voltando ao tema central da nossa aula, sobre Jerusalém e Galiléia? Jerusalém contém fatos importantes da vida de Cristo, aonde Cristo ele é apresentado no templo. Quando Jesus ele nasce, levam ele até o templo e lá apresentam ele como criança. Aos 12 anos de Jesus, ele vai para uma festa com seus pais, com seus parentes, e lá eles perdem Jesus. E quando eles acham Jesus, onde é que ele estava? Ele estava lá dentro do templo, junto com os principais sacerdotes. Ali a Bíblia fala que ele fazia perguntas e ali ele respondia perguntas e todos se maravilhavam com a inteligência de Jesus. Ali muitos dizem que Jesus ele estava confirmando o seu ministério sacerdotal, aonde a criança ela aprendia dos costumes, aprendia da Torá até os 12 anos, aonde eles nasciam e cresciam, e com os 12 anos eles eram levados para o sacerdote, para que ele fosse provado, para que ali provava-se a criança, para ver se ele seguiria o ministério sacerdotal ou ele seria um cidadão comum. E ali Jesus ele teria que passar por aquilo, para que quando chegasse na idade da sua maioridade, ele tivesse mais, as pessoas vissem que aquele sacerdócio não era um sacerdócio simplesmente de Deus, mas sim que também era aprovado pelo homem. Então ali a Bíblia fala que todos se maravilhavam com a Jesus, com o conhecimento e entendimento de Jesus. Então esse era um dos fatos importantes, não somente para Jesus, mas para nós cristãos também. A limpeza dos cambistas, como foi dito, a entrada triunfal de Jesus, onde Jesus ele entra em Jerusalém como rei sacerdote de Deus. Ali, Cristo ele entrava nessa posição. Essa entrada triunfal foi isso. Ele entrava como rei de Israel, como sacerdote e profeta de Deus. Então Jesus ele faz aquela entrada
e ele vê todos aclamando a ele e adorando a ele, aonde os principais sacerdotes olham para ele e falam, mas você vai deixar que as pessoas adorem? E aí ele fala, se eles pararem, as pedras clamarão. Ali no Cristo ele estava provando o quê? O seu reinado. E ali é onde houve também a crucificação de Cristo. Então esses daí foram fatos importantes que se passaram em Jerusalém e na Galiléia. Por que a Galiléia é citada? A Galiléia foi aonde Jesus ele iniciou o seu ministério e aonde foi palco das principais também milagres de Deus, de Cristo, né? E onde também houve o ensinamento da palavra de Deus. Lá foi onde aconteceu o primeiro milagre de Cristo, que foi sobre a transformação da água em vinho na festa. Né? E o que era, qual significância que a Galiléia tinha para o povo de Israel? Nenhuma. E por que Cristo ele quis iniciar o seu ministério ali? Porque muitos acreditam que o coração das pessoas ali era mais suscetível ao conhecimento de Deus. Era onde as pessoas aceitariam de maior grado os ensinamentos de Deus. Eu estava vendo, eu estava lendo em relação a algumas pessoas, algumas celebridades que eram ateus, e assim, me chamou a atenção muito a fala de uma que diz assim que ela construiu o império e ela era o que era, não por causa de Deus, mas por causa do esforço dela. Então ela não reconhecia Deus na vida dela e naquilo que ela tinha conquistado. Então esse é um pensamento de muita gente que é rica. Eu vou falar que todos? Não, eu estaria mentindo, mas esse aí é um dos principais pensamentos de quem tem dinheiro. Eles não precisam de Deus para nada. Em compensação, nós que somos, que não somos ricos, que temos o essencial para vivermos, nós temos o coração mais suscetível à palavra de Deus. Então, lá, igual nessa transformação de água em vinho, por que isso se deu? Porque as pessoas que estavam dando a festa, eles não compraram a quantidade de vinho necessária para a duração da festa que era de costume na época. Se fosse no lugar de pessoas de mais de um poder aquisitivo maior, isso nunca teria acontecido, né? Esse milagre nunca teria acontecido. Então foi um dos pontos a qual ajudou com que Jesus ele iniciasse o seu ministério. O outro foi o quê? Foi a pesca, aonde foi a pesca miraculosa, que eu acredito que todos saibam que Cristo ele fala para Pedro lá jogar a sua rede, aonde Pedro, ele não joga simplesmente por jogar, mas ele joga porque Cristo ele estava mandando. Então ali ele vê o milagre de Deus. Ali foi onde houve o Sermão da Montanha, onde Cristo ele manda com que se acalme a tempestade, mostrando o seu grande poderio sobre até as coisas da natureza, e onde houve a multiplicação dos pães, né? A multiplicação dos pães e dos peixes. Na segunda lição, nós vamos ver, nós temos como título Conhecendo a Jesus de Nazaré, onde o texto áureo se encontra em João, capítulo 20, versículo 31, que diz: Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A leitura bíblica em classes se encontra em Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Logo no início a gente vê aqui o texto falando o quê? Sobre quem era Jesus, né? Como Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. E quem era Jesus? Será que Jesus era realmente o Deus encarnado?
Será que Jesus fazia parte realmente da Trindade? Hoje nós vamos falar, hoje nós vamos pegar apenas três textos. O primeiro que se encontra em João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então não tem como negar que Cristo era o Deus. Não tem como negar que Cristo não fazia parte dessa trindade, porque nós não podemos falar, assim como os testemunhos de Jeová, falar que Cristo era apenas um Deus, porque o texto não fala isso. O texto fala que Cristo era um Deus. E outro texto que nós vamos usar se encontra em João capítulo 8, versículo 58, que diz: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que Abraão, iniciando de novo, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse daí era um atributo que somente Deus usava. Nenhum outro homem se atrevia a dizer que ele era, porque era um atributo que somente Deus ele usava. Então, se Jesus ele estava dizendo isso, e que se tinha um aval de Deus, não era em vão. Então, Cristo ele está afirmando aí que ele era o Deus encarnado. E a outra, e assim, nós podemos ver essa expressão sendo usada em Êxodo 3,14, onde Deus disse, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então nós vemos o que? Deus ele falando, Deus ele mostrando o que? O seu verdadeiro eu, quem ele era realmente. O grande Deus poderoso de Israel. E por que Jesus ele vem à Terra? Ele vem para nos mostrar o grandioso amor de Deus. Ele vem para nos mostrar o caminho dos céus. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para mostrar que ele era o Filho de Deus. Então, nós vemos o amor de Deus através de Jesus. Quando Jesus ele vem ao mundo, ele não precisava vir ao mundo, mas o próprio Deus ele vem ao mundo para quê? Para nos mostrar o seu grandioso amor. Para nos mostrar quem ele era verdadeiramente. E ele era o Deus encarnado, ele era o Filho de Deus. Então eu gostaria de deixar isso com os irmãos. Deus, ele amou tanto a nós que ele se fez carne e veio ao mundo para que nós viéssemos a ter vida e vida em abundância. Amém, irmãos? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade e eu gostaria de estar fazendo essa oração rápida com os irmãos. Amém? Senhor Deus, eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus. Foram pouco tempo, foram poucos minutos, ó Pai, mas que eu te peço que o Senhor venha estar impactar, ó Pai, a todos que aqui hoje puderem escutar. Amém, irmãos? E eu acredito que na próxima semana vai ser melhor. Amém? Deus abençoe.